Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo de número 2. Quero ler com vocês a parte final do verso 35. Estamos numa série de mensagens chamada Quando os Problemas Aparecem. E o nosso intuito era trazer de modo biográfico algumas histórias, alguns textos, trazendo para vocês justamente como foi que certos personagens bíblicos enfrentaram certos problemas. E hoje faremos isso de novo através da vida de Maria, a mãe de Jesus. Então, Lucas capítulo 2, verso de número 35, eu vou ler o texto. Depois estarei passando por vários textos, meus irmãos. Vocês vão ter paciência para ir manuseando a sua Bíblia. E ao final eu vou trazer algumas aplicações. Lucas capítulo 2, versículo 35, assim diz, parte final, a palavra de Deus: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Pai querido e amado, estamos diante da Tua palavra e Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, preencha os nossos corações com a Tua verdade. Ilumine o coração de cada um dos meus irmãos, bem como o meu, para entender o Evangelho de Jesus na vida de Maria. Pedimos isso confiando que é do Teu interesse, ó Deus, nos salvar, nos edificar, nos motivar por Tua graça para o serviço divino. Esteja conosco, portanto, em nome de Jesus. Amém. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, certa vez escreveu que o sofrimento é a marca do discípulo de Cristo. Veja, não uma marca, mas a marca do discípulo de Cristo. Pois para o crente a máxima não é se os problemas aparecem, mas quando os problemas aparecem. Tristezas profundas como a de Elias, tentações devastadoras como a de Davi podem vir sobre nós. E nas últimas semanas nós fomos ensinados a como lidar com essas duas coisas. Mas hoje eu quero expandir o negócio. Eu quero maximizar a quantidade de problemas, de modo que, se não houve identificação prévia sua com os casos mencionados, meu irmão, aperte os cintos, porque a flecha vai, com a graça de Deus, atingir o seu alvo. Medo, solidão, desespero, vergonha, dor, luto, perseguição e outros transtornos serão considerados neste relato histórico e biográfico de uma das pessoas mais especiais de toda a Bíblia, Maria, a mãe de Jesus. Agora, falar de Maria em nosso contexto é quase sempre um desafio. Sinceramente, às vezes até meio constrangedor. Nascida em uma família da tribo de Judá, ela tinha por pai um homem chamado Eli, Lucas 3, 23. Vivendo de modo quieto e piedoso, foi soberanamente selecionada por Deus com a missão de parir, ainda que virginalmente, e criar como filho o Salvador do mundo, o que fez obediente e servilmente, nos servindo de modelo. Infelizmente, queridos, pouco tempo depois, a sua memória começou a ser desrespeitada. Por exemplo, a partir do século IV, começou a circular uma historinha de que a sua virgindade era contínua, isto é, não cessando após o nascimento do Senhor, assim refletindo uma postura contra a sexualidade do século IV, e claro, também indo contra o registro da Escritura que apresenta irmãos e irmãs de Jesus na linguagem mais simples possível. Marcos 3, Marcos 6, João 7, Atos capítulo 1. Pouco tempo depois, em 431, ocorre o concílio de Éfeso, classificando Maria com a seguinte nomenclatura: Theotokos, literalmente, aquela que carrega a Deus, ou popularmente, a mãe de Deus.
Esse decreto ocorreu exatamente no dia 22 de junho, fazendo exatos 1594 anos. O propósito, no entanto, era apenas destacar a divindade de Cristo e não dar uma posição singular, elevada para Maria. Theotokos, mãe de Deus, vai lá, porque Cristo é Deus. E não porque Maria tem alguma posição diferente, elevada, até precedendo o próprio Deus. Um conceito absurdo do ponto de vista filosófico. Durante a Idade Média, surgiu a teoria também de sua suposta imaculada conceição, como se a ela, diferente de todos os outros seres humanos, não fosse imputado o pecado original de Adão. Gênesis capítulo 3, nosso representante pactual. Coisa tão absurda que foi rejeitada até por teólogos clássicos que formam a base teológica até hoje do catolicismo romano, como Tomás de Aquino. Porém, em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX a declarou dogma, sendo seguido em 1950 pelo Papa Pio XII em relação à sua suposta assunção física, jamais retratada nas páginas da Escritura e sequer mencionada nos pais da igreja dos primeiros séculos. Como se não bastasse, em nosso contexto popular, nacional, religioso, ainda há pessoas sustentando novas ou supostas novas aparições marianas. A mais famosa delas, de 1717, a Nossa Senhora Aparecida, que foi batizada, inclusive, como padroeira do Brasil. Por essas e outras, irmãos, quando nós falamos de Maria em nosso contexto, nós meio que pisamos em ovos. Nós estamos aqui com medo, com receio, porque os ânimos podem ficar acirrados, as pessoas podem se constranger rapidamente. Mas vem cá, que culpa tem Maria nisso tudo? Zero. Será que nós temos que jogar fora tudo o que nós ouvimos sobre ela até hoje? Infelizmente, da tradição, a resposta é sim para muita coisa, mas não em relação à palavra de Deus. A Bíblia tem muito a nos contar sobre Maria, e de modo verdadeiro. Por exemplo, através da vida dela, nós aprendemos, como foi lido há pouco, que os cristãos podem suportar as espadas que atravessam a alma. A gente aguenta quando os problemas aparecem. Não porque somos super-heróis, não porque Maria é uma super-heroína, não, mas porque Deus está conosco. Os cristãos podem suportar as espadas que atravessam a alma. Como isso se deu na vida de Maria? Acompanhe primeiramente o texto de Lucas, capítulo 1, versos 26 em diante. Tudo começa naquele fatídico dia. Observe, 6 meses depois do parto de João o Batista. Aprove a Deus visitar uma jovenzinha de 14 a 15 anos, por intermédio do anjo Gabriel. Naquela altura, ela já estava prometida em casamento a certo homem chamado José. E aí, de repente, do nada, surge esse anjo, um mensageiro espiritual materializado na frente dela, com palavras de bênção. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Arregalando os olhos, o texto diz que Maria ficou perturbada. Palavra que só aparece uma vez em toda a Bíblia, encontrando talvez uma correspondência no texto grego de Daniel, capítulo 5, quando o rei Belsazar se deparou com uma mão humana escrevendo no reboco de uma parede. Uma coisa totalmente sobrenatural. Lá em Daniel, capítulo 5, verso 6, o texto diz que ele ficou com tanto medo a ponto de seus joelhos baterem um no outro. Aquele sujeito ficou aterrorizado, perturbado, se tremendo de medo, assim como Maria. Mas por que Maria estava morrendo de medo? Era só um anjo.
Talvez você ache que anjos são criaturas fofinhas, porque passou toda a sua vida, em toda a sua infância, desenhando ou ensinando a desenhar anjos na salinha dominical. Mas deixa eu dizer um negócio, irmão. Anjos são criaturas assustadoras. Basta ver a descrição deles nos livros proféticos. E prova disso é que suas primeiras palavras, quando encontram seres humanos, geralmente são: não temas, não tenham medo. Lucas 1:30. Foi o que Maria ouviu também. De todo modo, estava ela lá, com medo, aterrorizada, perturbada, se tremendo todo, escutando as palavras do anjo Gabriel. Abre aspas. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Dá para imaginar o Filho do Altíssimo, Deus bendito, no ventre de uma moça, Theotokos, aquela que carrega a Deus. Mas como será isso, se eu sou virgem? Perguntou-lhe. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que nascer será chamado de Santo, Filho de Deus. 9 meses depois, Maria se viu vítima da burocracia romana no comando da geopolítica internacional. Viajou a Belém de Judá para o recenseamento de César Augusto. E enquanto estava lá, Lucas 2, versos 6 e 7, chegou justamente o tempo desse bebê nascer. Só que a cidade estava lotada, irmãos. Não havia lugar para eles na hospedaria, deixaram para a última hora. E não tem Booking.com, Airbnb que resolvesse a coisa, não. O menino foi envolvido em panos mesmo. O menino foi colocado ali numa manjedoura. E todos os sonhos nesse instante de Maria quanto à maternidade, em um ambiente propício, agradável, desfrutando daquele contexto do seu primeiro filho, todos esses sonhos foram ladeira abaixo. O seu primogênito nasceu. E ao 8º dia, verso 21 em diante, o Deus menino, primogênito da criação e primogênito de Maria, foi circuncidado. Ao 40º, apresentado ao templo em Jerusalém, conforme a prescrição da lei. Porque José e Maria eram pobres, mas eram fiéis, levavam Deus a sério. Ali no templo ofertaram 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, como sinal de seu amor ao Senhor. Uma oferta de gente sem recursos financeiros, conforme o livro de Levítico. Estavam lá, participando dos rituais, até que se depararam com essa figura, esse homem chamado Simeão, um rapaz avançado em idades, uma pessoa que há muito tempo aguardava a vinda do Messias. Simeão tomou o bebê em seus braços e o louvou, versículo 30, os meus olhos viram a tua salvação. Palavras de bênção, de agradecimento a Deus. Mas esse Simeão aqui também deixou um recadinho profético, duríssimo a Maria. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Em outras palavras, Maria, você vai sofrer muito. O seu coração será dilacerado. Maria ouviu tudo isso na sua adolescência, no auge da sua instabilidade emocional. Pouquíssimos meses depois, Mateus capítulo 2, verso 14, fala que essa família fugiu às pressas e durante a noite, porque o tetrarca Herodes desejava matar o menino.
Assim foram 200 quilômetros na escuridão, comendo poeira, nos perigos da estrada. Enfim, chegaram seguros ao Egito. Mas não estava tudo bem não. Conforme um comentarista pontua, lá no Egito eles eram pobres, paupérrimos, sem teto, vítimas de perseguição e imigrantes refugiados sem documentos. Sofreram coisas que não foram documentadas na Bíblia, tenha certeza disso. Coisas daquelas que somente as pessoas que estão no limbo entre a vida e a morte sofrem sem a divulgação da mídia. Mas graças a Deus, essa chama baixou. Puderam sair do Egito e agora decidiram reconstruir sua vida. Recomeçar, mas em Nazaré, na Galileia, ao norte de Israel, um lugar, como você sabe, desprezado, com um sotaque próprio, pessoas aparentemente iletradas. Os outros judeus olhavam para os galileus de cima para baixo. Foi lá que o Senhor Jesus cresceu. A próxima cena se dá em Lucas capítulo 2, versos 41 a 45, a única cena descrevendo um acontecimento entre a época da infância e a época em que Jesus era adulto. O texto diz que em todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele, Jesus, completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Não somente o costume da Páscoa em si, mas também do Bar Mitzvah, a cerimônia em que os meninos de 12 a 13 anos liam e explicavam a lei, para que assim pudessem ser considerados maiores, alcançando a maioridade em termos religiosos. Foram com esse propósito: José, Maria e Jesus. E os seus pais fizeram tudo certinho. Na verdade, quase tudo certinho, para depois pegar a estrada de volta. Eles viajavam em caravana, juntamente com seus colegas e vizinhos de Nazaré, adultos na frente, preocupados com o que estava por vir. A criançada lá atrás, levando tudo na brincadeira, como se fosse uma festa. Me lembro de uma viagem que fiz com alguns irmãos da IPBE para a cidade de Sumé. Estávamos ali para assistir à igreja presbiteriana do reverendo Adesoto, e alguns irmãos decidiram levar seus filhos. No caminho para a igreja, todo mundo estava preocupado com o culto, que eles queriam pregar no texto. Aqueles queriam orar com as palavras que escolheriam. Aqueles queriam tocar música, quais seriam os acordes. Todo mundo na frente, mas na parte de trás a criançada brincando, pulando, cantando, sumé, sumé, na maior algazarra. Algo semelhante talvez com aquela caravana de garotos que voltava para Nazaré. Porém, algo aconteceu. Chegou a noite, meus irmãos. Era hora das famílias se reunirem, montar acampamento, dormirem para depois prosseguir viagem no dia seguinte. É nessa hora que José olha para Maria, Maria olha para José. Em uma só voz eles se perguntam um ao outro: cadê Jesus? Parece engraçado para nós, não é? Certamente não para Maria. O texto de Lucas capítulo 2, verso 4:4, nos diz que eles caminharam o dia todo, eles já se encontravam distantes. Ao perceber que Jesus não estava por lá, é lógico, Maria deve ter ido de tenda em tenda, procurando Jesus entre todos os seus amigos, fazendo perguntas a todos que estavam com ele anteriormente: cadê Jesus? Cadê o meu filho? Verso 45 nos diz que, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. O aperto no coração de Maria foi grande, irmãos. Ela voltou a Jerusalém. Imagine, revisitou cada ponto. Foi em todos os lugares que estiver. Conversou com todas as pessoas possíveis. Mas nada do Senhor Jesus aparecer. Passou-se um dia, desespero aumentou. Passou-se 2 dias, desespero aumentou mais. Chegou o 3º dia, sem dormir, agoniado da cabeça: cadê o meu filho? Até que decidiram mais uma vez voltar ao templo, porque tudo acontecia no templo.
Só que Jerusalém, naquela época, comportava umas 100 mil pessoas. E tudo acontecia dentro do templo. Aquele templo, queridos irmãos, tinha 144 mil metros quadrados. O equivalente a 305 tendas dessa aqui da IPBE. Maria entrou lá dentro, procurando de forma desesperada o seu filho. Já definhando, 3 dias haviam se passado. Não foi fácil, mas enfim o encontraram, sentado entre os mestres, ouvindo-lhes e fazendo-lhes perguntas. Sabe, falando de teologia com os teólogos. Nesse momento Maria respira fundo, aliviada, encontrei o meu filho. E então dirige-lhe a palavra como a toda mãe. Eu consigo ouvir a voz da minha nessa pergunta aqui. Filho, por que você nos fez isso? Ouvindo em troca de Jesus, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai. Querido, Maria estava 3 dias sem dormir. Não tenha dúvida que a cabeça dela estava cheia. Uma espada estava atravessando a sua alma. Ela estava, queridos irmãos, exausta, física e mentalmente. Mas ainda assim, o verso 51 nos diz que Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Talvez não entendendo tudo, mas aos 12 anos de idade, já tinha aqui, palavras de vida eterna. Doçura em cada expressão. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Maria pegou seu filho e voltou ao lugar seguro em Nazaré. É verdade, houve uma estação de tranquilidade em seguida. Pelo menos é o que se supõe, porque não há registro bíblico do que aconteceu àquela família dos 12 aos 30 anos de Jesus. Mas não se engane, a espada que atravessa a alma de Maria ainda estava lá, irmão. Ao começo do ministério do seu filho, foram convidados para um casamento. Em Caná, na Galileia, João capítulo 2, versos 3 e 4. Maria decidiu fazer um pedido ao seu filho, porque presenciou uma questão constrangedora acontecendo, acabou o vinho. As festas de casamento duravam semanas em Israel. E era algo constrangedor para os anfitriões quando o vinho se acabava. Jesus resolve isso aí. Teria ela alguma informação privilegiada quanto aos poderes de Jesus? Talvez. O fato é que, ao pedir, ela recebe um feedback aparentemente grosseiro. Que temos nós em comum, mulher? Que tenho eu contigo? Aparentemente grosseiro, porque a linguagem original da resposta de Jesus não tem uma vírgula de desrespeito, sendo preferível a tradução da Nova Almeida atualizada. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Não obstante, Jesus opera o primeiro sinal miraculoso naquele dia, assim demonstrando na transformação da água com vinho que o reino de Deus havia chegado, porque nas páginas do Antigo Testamento a vinda do reino estava associada com a abundância de vinho. Era uma forma prática de ele dizer: eu sou o Cristo. No entanto, a sua fama como milagreiro e não como Cristo começou a ser espalhada naquela região. Chegando, veja, inclusive a querida Nazaré, onde eles moravam e haviam crescido. Só que a serva de Deus viu em Nazaré os poucos milhares que ali habitavam, no máximo 2.000 pessoas, expressarem seu ódio a Jesus pela sua identificação como aquele que faria a obra de Deus. Jesus foi à sinagoga em Nazaré, irmãos. Abriu o rolo de Isaías, leu a passagem, fechou o rolo e disse: hoje se cumpre esta escritura. Eu vim para libertar os cativos. Eu sou o Cristo. Já se adiantando às reações, ele falou ao povo de Nazaré que sabia muito bem que não seria bem recebido, que profeta em sua própria casa não tem honra. Ele estava certo,
Pois Lucas capítulo 4, versos 28 a 30, nos diz que todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. E aqui todo mundo fica preocupado com Jesus. Estamos certos, porque ele é o personagem principal da história. Vão atirá-lo. O que vai acontecer com ele? Como ele vai escapar? Mas por um breve momento, tente imaginar como Maria se sentiu. O que você acha que Maria fez? Como Maria lidou com isso nos dias e nas semanas seguintes em Nazaré? Eram seus vizinhos, eram seus amigos, talvez alguns familiares. Sabemos que o Senhor Jesus escapou, mas foi embora de casa, começando agora a pregar a vinda do reino, o arrependimento dos pecados em outras localidades, começando na Galileia mesmo. Mas até onde se sabe, a família de sangue do Messias não cria nele como Salvador. É o que vamos ver, por exemplo, em outra ocasião. Quando Jesus estava pregando para uma multidão, irmãos, era tanta gente, mas tanta gente, que Jesus e seus discípulos não conseguiam nem parar para comer. Marcos capítulo 3, verso 21. E quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Familiares de Jesus. Verso 31 diz que Maria, juntamente com os seus outros filhos, mandou chamá-lo, enviando um emissário para adentrar naquela multidão e levar o recado. Mas quando esse mensageiro voltou, trazendo a resposta, uma espada atravessou o coração de Maria. Pois Jesus respondeu: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olhando para o público que o ouvia: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão. Esta é minha irmã, esta é minha mãe. Eis o contraste da família de sangue e a família do sangue. Jesus estava construindo a família do sangue. Mas enquanto essa família de sangue, bom, àquela altura, a família de sangue de Jesus consistia em sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos duas irmãs, por estarem no plural. Detalhe: o nome de José não aparece aqui. Pode passar batido, mas filhos são identificados com o nome dos pais nos registros da Bíblia. É como se o autor nos dissesse aqui que há algo errado. Provavelmente, a interpretação correta é que José já havia morrido. Isso significa que antes dos 45 anos de idade, Maria havia perdido o amor da sua vida. O seu filho era odiado pela população da cidade em que vivia, pelas pessoas que Maria conhecia. O seu filho fora acusado de ser instrumento de Belzebu naquilo que realizava. E o ombro do seu marido não estava mais disponível para consolá-la em seu choro. Espadas atravessavam o coração de Maria. O que talvez ela não imaginava é que todas essas espadas eram como adagas curtas ou punhais pequenos, se comparados com o que estava por vir, com a foice que rasgaria o seu coração. Foi mais uma vez em Jerusalém, na madrugada da Páscoa. Maria foi acordada às pressas. O seu filho está sendo julgado pelo sinédrio injustamente noite afora. Seus amigos o abandonaram em covardia, com medo, com vergonha, até mesmo Pedro. E nesses momentos só sobra a mãe. E aí, possivelmente, misturada à multidão diante de Pilatos, ela ouvia os berros da multidão, em sintonia com o seu ritmo cardíaco. Tum-tum, tum-tum, crucifica-o, crucifica-o.
Mais para frente ela viu com seus olhos os pregos entrando no corpo de Jesus. Ela enxergou a sua cabeça ensanguentada pela coroa de espinhos. Ela viu suas costas em carne viva pelos açoites. Ela ouviu os gemidos de dor do seu filho. Espadas atravessaram o coração de Maria. Isso deve ter acabado com ela. João capítulo 19, verso 25. Pois perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, as três Marias, primeira fileira, observando tudo o que acontecia. E aí, meus queridos irmãos, numa das cenas mais belas de toda a Bíblia, versículo de número 26, em intensa agonia, o texto diz que Jesus viu a sua mãe ali, defronte a ele. Os olhares se cruzaram. Filho olha para a mãe, mãe olha para filho. O tempo parou. Eles ficaram se olhando. Na mente de Maria, queridos irmãos, cada memória, cada sorriso, cada momento especial, cada dificuldade que viveu com o filho. Mas na mente de Jesus havia a preocupação com a sua mãe. Eles não paravam de se olhar, até que Jesus viu perto dela o discípulo a quem ele amava, o próprio evangelista João. Então primeiro dirige a palavra à sua mãe: mãe, eis aí o seu filho. Depois a ele: filho, eis aí a sua mãe. Em outras palavras, minha mãe querida, busque refúgio na igreja. Busque refúgio na família do sangue. Essa é uma das melhores, mais belas cenas que demonstram o amor de Jesus, incomparável, infinito, abnegado, no processo de uma morte excruciante. O Cristo sofredor consegue enxergar quem sofre, porque sofrimento não é apenas físico. Aqui os teólogos católicos acham que Maria está sendo nomeada mãe da igreja, mas é justamente o contrário. É a igreja como mãe que cuidará de Maria. Tanto que o verso 27 termina com a informação de que daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família, e não vice-versa. Essa aqui é a Maria que durante sua história meditou nas palavras ditas por Jesus. Lucas 2,19. Essa é a Maria que passo a passo, em cada momento, em cada palavra dita, mesmo sem entender tudo, Lucas 2,51, guardava tudo em seu coração. Mas veja, não existem evidências de que ela fazia parte do grupo de crentes nele. Porém, tudo mudou com a cruz do Calvário. Parece que o quebra-cabeça fez sentido, enfim, na cabeça dela. Ela entendeu: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Maria, queridos irmãos, se dobrou perante a cruz, se dobrou perante o seu Salvador, não somente Filho, alcançando a salvação por graça, mediante a fé. Como é que nós sabemos isso? Último texto, Atos capítulo 1, versos 8 a 9. Porção que nos conta o que aconteceu com os discípulos depois da ascensão de Cristo. Abre aspas. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eis o milagre da salvação, queridos.
Jesus salvou sua casa. A família de sangue virou também família do sangue. Louvado seja Deus. Agora, que lições nós podemos extrair desse relato biográfico de Maria? Primeiro, deixe-me adiantar aqui, não que Maria é uma heroína. O propósito da exposição, de toda a pregação, não é levar homem ou mulher algum. O propósito é levar o próprio Senhor. Mas, claro, nós aprendemos muito com biografia. Nós faríamos muito bem se na nossa prateleira tivéssemos livros de biografia, de servos e servas de Deus, que nos ensinam um modelo de piedade. Isso é agradável a Deus, isso é bom. E não é diferente com Maria. Não precisamos ter medo de colocá-la como modelo de obediência, de serviço, conforme o registro da palavra de Deus. Por exemplo, nós sabemos que Maria nos ensina muitas coisas importantes acerca de como reagir quando os problemas aparecem. E sabe de uma coisa? Todos os nossos problemas são mínimos comparados com os problemas que chegaram à vida dela. Quais são as espadas que estão atravessando a sua alma, meu querido irmão? Começando com vocês, meninos, meninas que se aproximam da juventude. É o futuro que tem os amedrontado. É a necessidade de tomar decisões que vão drasticamente mudar o rumo da sua vida. É o medo de não ser aceito pelos seus vizinhos, pelos seus amigos. Ou será que a espada que está atravessando o seu coração, pequeno coração, vem também de fogo amigo? Você se sente, por acaso, esquecido pelos seus pais? E quanto a você, jovem, que tem resistido dia após dia em se envolver mais com a obra de Deus, com mais compromisso, casamento, paternidade, maternidade, serviço no trabalho como um crente, generosidade nas ofertas, investimento missionário. Meus irmãos, juntemo-nos todos a Maria no superar dos obstáculos para servir a Deus. Porque os cristãos aguentam as espadas que atravessam a alma, porque Deus está conosco. A mensagem dele é sobre graça, não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, é sobre graça, e os mandamentos dele não são pesados. Então paremos de pensar somente em nós, passemos a dar evidências de nossa fé com as nossas obras. Sim, é verdade, a família de Jesus, a família de sangue se envergonhava dele. Talvez seja o seu caso. Você tem vergonha de Jesus perante os seus amigos. Você não gosta de falar de Jesus no seu trabalho. Você tem vergonha de Jesus no meio dos seus amigos. Você não quer que seus colegas descubram que seus pais são crentes. Vão descobrir que você é de uma igreja evangélica. Você, jovem, talvez não tenha a mesma mentalidade dos seus pais. Não consegue entender as coisas pelo mesmo prisma. Penso diferente. Sobre esse assunto não é assim. Não cheguei a uma conclusão sobre isso. Tudo bem. Reconheçamos que isso é possível. Mas lá na frente, você vai ver, se os seus pais são crentes de verdade, que todo o esforço da sua família de sangue foi para que vocês se tornassem filhos de Deus, família do sangue de Jesus Cristo. Quer um conselho? Mesmo que você não entenda tudo, jovem, adolescente, guarde as palavras no seu coração. Essas palavras vão frutificar em tempo oportuno. São palavras preciosas. Confie no que eu estou dizendo. As palavras são de vida eterna. Essas palavras não voltam vazias, especialmente no meio do sofrimento. Isso vale para você também, mãe. Vocês, mulheres guerreiras, envolvidas nos altos e baixos da vida de seus filhos, já viveram coisas maravilhosas, vitórias específicas, grandes momentos, nascimento, crescimento do filho, aprovação.
mas certamente também viveram dias difíceis. Se sentiram desesperadas numa crise, descontentes com o desenrolar de uma questão, porque seus bebezinhos cresceram e ficaram diferentes quando crianças. Maria viu isso em Jesus. E no caso dela, tudo bem, Jesus era perfeito, Jesus é perfeito, mas no seu caso talvez seja o contrário. Seu bebezinho virou um usuário de drogas. Sua bebezinha, alguém que não conversa com você há anos. Está difícil, depois que seus filhos se casaram dentro de casa. Pastor, eu edifiquei meu casamento ao redor dos filhos e agora eles se foram. Não consigo reconstruir o amor pelo meu marido. Está complicado. Espadas atravessam a alma. E aí, surge o descontentamento, a solidão, a falta de esperança, em alguns casos até o vitimismo, e aquele por quê comigo, por que agora, começa a ganhar espaço. Mas veja, nenhuma mãe sofreu tanto quanto Maria, e ela suportou as espadas que atravessaram a sua alma, não porque ela era heroína, mas porque entendia que Deus estava com ela. Pastor, é por aí, pastor. Estou entendendo, concordo. Mas para mim o buraco é mais fundo. O que tem ferido meu coração não são adagas, não são punhais curtos, são espadas gigantescas. Entenda, o meu marido morreu para mim depois da traição. Eu literalmente perdi o meu filho em um acidente. Pastor, estou na igreja há séculos e não consigo construir relacionamentos. Não aguento mais. Estou atolado em dívidas. Pastor, quero levar Deus a sério, mas não consigo vencer os meus pecados. Pastor, não tenho forças para aceitar o diagnóstico do meu filho. E essa depressão não vai embora. Eu quero tirar minha vida. E a oração então passa a ser uma declaração de quase desistência. Senhor, não aguento mais. Está muito difícil te seguir. Está mexendo com o meu corpo. Está bagunçando a minha mente. São muitas espadas em meu coração. Meu irmão querido, saiba que eu te entendo. Sem demagogia, eu entendo você. Espadas, às vezes afiadíssimas, atingem a nossa alma, em áreas diversas da nossa vida, e por vezes ao mesmo tempo, dói. E se dependermos apenas de nós mesmos, nós vamos sangrar, meu irmão. Nós vamos perder órgãos, nós vamos ficar em coma sem reações. Eu entendo isso. Nós vamos experimentar uma espécie de inferno na terra. Mas me escute, por mais assustador que seja o que está diante de você, ouça o mensageiro de Deus hoje: não temas, Deus está com você, meu irmão. Deus não te abandonou. Deus vai cuidar de você. Ele olha para você. Ele pensa em você. Porque com a espada da ira de Deus atravessando a sua alma, o servo sofredor naquela cruz maldita sangrou e ofertou sua vida por nós. Deus Emanuel, que naquela cruz maldita, no auge de sua dor excruciante, olhou, pensou em você, meu irmão, que confessa o seu nome. Escute a voz do bom pastor. Está doendo, irmão, a ferida está aberta. Filho, eis a sua mãe. Mãe, eis o seu filho. Busque refúgio na igreja de Jesus. Família de sangue precisa ser salva.
Foi o que eu fiz, irmãos, nos momentos mais dolorosos, mais difíceis. Me perdoem se não tem maturidade para ouvir isso, mas nos momentos mais pecaminosos da minha vida cristã, eu pedi ajuda aos meus irmãos. Eu busquei refúgio na igreja de Jesus. E sabe o que? Deus cuidou de mim. Deus vai cuidar de vocês também, meus irmãos. Deus não vai abandonar o seu povo. Quem crê em Jesus Cristo pode dizer: aquele que habita no coração do esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio. Senhor, tu és a minha fortaleza. Senhor, tu és o meu Deus em quem confio. Eu não estou sozinho. Finalmente, lembremos que espadas atravessam a nossa alma como consequência do pecado. Pecado. A tentativa humana de usar espada como instrumento de rebelião contra Deus. Mas essa espada teve efeito contrário. Ela nos mortificou em delitos e pecados. De modo que nosso maior problema hoje é o pecado. É a condenação do pecado. Esse era o maior problema de Maria. Esse é o maior dos nossos problemas. Esse problema só pode ser resolvido na cruz de Jesus. Foi naquela cruz, irmãos, que o Deus que tanto nos amou puniu seu Filho em nosso lugar. A minha oração é que essa cruz mude a sua vida hoje, como mudou a vida de Maria. Ela ouviu muitos sermões, ela cresceu com o próprio Deus encarnado, ela viu milagres acontecendo, mas somente a cruz do Calvário transformou seu coração. Contemple o sofrimento do Salvador, contemple a obra salvífica de Jesus, porque fazendo isso, crendo nele, tendo ele ao nosso lado, nós podemos suportar as espadas que atravessam a alma, porque Deus está conosco. Em todas as dificuldades, e aqui eu encerro, nós fazemos coro com Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Fecha os seus olhos, vamos responder ao nosso Deus em oração silenciosa.